Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. A miraculosa experiência do novo nascimento operada pelo Espírito Santo introduz o homem a uma nova vida, introduz a vida que Deus aprova, a vida perfeita que qualifica para o céu. Que espécie de vida é essa? A que padrão se amolda? Ela é uma vida de imitação da vida de Cristo. As Escrituras falam de Jesus como nosso exemplo, como modelo da vida do homem. Ao criar no homem a nova natureza, o Espírito Santo imprime nele a imagem de Cristo, leva-o a viver como Cristo viveu. Foi por isso que São Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Como viveu o Senhor? O Senhor Jesus Cristo pôs por obra o ensino do Sagrado Livro. Em particular, ele viveu segundo requerem os 10 mandamentos. Esses mandamentos são uma expressão da perfeição moral de Deus e requerem vida perfeita. Cristo, na sua humanidade, produziu essa vida. Disse ele: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. São João 15, versículo 10. Cristo, o verdadeiro templo para a habitação de Deus, moldara cada detalhe da sua vida terrestre em harmonia com o ideal divino. Disse ele: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Assim, nosso caráter deve ser formado para a morada de Deus em espírito. E cumpre-nos fazer tudo conforme o modelo, isto é, aquele que padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo é, pois, o modelo da vida perfeita, e se imitamos o divino modelo, achamo-nos em harmonia com os preceitos do Decálogo. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 São João 2, versículos 5 e 6. Pessoas há que creem nada ter o cristão que ver com a lei de Deus. A lei, dizem elas, foi abolida por Cristo. Mas essa ideia não é bíblica. Jesus mesmo disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São Mateus 5, 17 a 19. Cristo veio para cumprir, para viver como a lei requer, para demonstrar quão maravilhosa é a vida que se amolda ao padrão divino. Não só isto, ele veio também para tornar-se o nosso Salvador, para sarar a enfermidade espiritual do pecado e possibilitar ao homem viver como indica o Santo Decálogo. O que não é segundo as Escrituras é a ideia de que somos salvos pela lei, pelas obras da lei. Se a salvação fosse pela lei ou pelas obras da lei, seria possível a um pecador por si mesmo, sem a ajuda de Deus, apagar o seu passado de pecado e passar a viver a vida santa, perfeita, que a lei de Deus requer. Seria como se ele pudesse salvar-se a si mesmo. A obra de Cristo seria feita supérflua, inútil. Tal coisa é totalmente impossível. A Escritura diz: ninguém será justificado diante dele, Deus, por obras da lei. Romanos 3, versículo 20. O papel da lei na experiência do pecador é mostrar o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Romanos 7, versículo 7. Apontando o pecado, mostrando a doença espiritual, a lei nos leva ao Salvador, ao remédio da alma. O Salvador Jesus Cristo perdoa e transforma. Dá-nos um coração novo no qual se acha impressa a sua imagem e estão gravados os seus mandamentos. Essas são as provisões da nova aliança, o Novo Testamento. Lemos: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8, versículo 10.
A bênção da salvação, do libertamento do pecado, é dada por Cristo ao que crê nele como seu divino humano Salvador. Toda a maravilhosa experiência é alcançada pela fé. As obras do pecador nada influem, nada valem. Deus atenta só para a fé. São Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. Mas ao que crê em Cristo, Deus pode imputar a justiça de seu Filho, a vida perfeita que ele viveu. E falo ser um emulador de Cristo. Falo viver como requerem os santos preceitos da lei do Senhor. Por isso é que São Paulo faz logo após a pergunta: anulamos a lei pela fé? E ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. A fé que traz a salvação do céu põe a vida do pecador em harmonia com a norma do governo de Deus expressa na lei e vivida por Cristo. O grande elemento que muda a atitude do homem para com Deus e sua lei é o amor. Amor a Deus, zelo por sua glória, era o motivo dominante na vida de nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia todos os seus atos. O amor vem de Deus. O coração não consagrado não o pode originar nem produzir. Encontra-se unicamente no coração em que reina Jesus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Modifica o caráter, governa os impulsos, domina as paixões, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor abrigado na alma ameniza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. Por isso a Escritura diz: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 São João 5, versículo 3. Um viajante ocidental que visitava uma cidade do Oriente tomou grande interesse pelas crianças que viu nas ruas, muitas delas carregando às costas crianças menores e ainda assim participando dos brinquedos de seus companheiros. É pena, disse ele com simpatia a um pequenito, que tenhas de carregar um fardo tão pesado. Ele não é fardo, veio de pronto a resposta, é meu irmão. O amor que tinha o menino para com seu irmãozinho tornava leve o seu peso, agradável a tarefa de o conduzir. Assim, o amor para com Cristo torna a obediência um prazer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. São João 14, versículo 15. Se amamos a Deus, achamos prazer em praticar a primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos, a ele referentes. Deus terá o primeiro lugar no coração. A ele só adoraremos. Reverenciaremos o seu santo nome e não o usaremos em vão. Respeitaremos e usaremos para fins santos o seu dia, o 7º dia da semana que ele próprio santificou no princípio. Se amamos a Deus, amaremos também o nosso próximo e cumpriremos com prazer a segunda tábua da lei referente ao próximo. Honraremos pai e mãe e o que eles representam, toda a forma de autoridade legítima. Respeitaremos a vida humana, respeitaremos a honra e o lar do próximo. Seremos honestos nos nossos negócios, não lançando mão do que não nos pertence. Seremos verazes no nosso falar, contentar-nos-emos com o que Deus nos deu, não cobiçando o que é de outros. Êxodo 20, 3 a 17. O amor, pois, leva à obediência e a torna agradável. A divina norma da vida perfeita regula não só os atos exteriores, mas também os sentimentos do coração. Os maus pensamentos, os maus sentimentos são a raiz dos maus atos. Eles também são pecado. E o Deus que olha para o coração tem normas também para os sentimentos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. São Mateus 5, 21 e 22. Essas são palavras do Salvador Jesus Cristo, que diz mais: ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. São Mateus 5, 27 e 28. Aí está. O divino padrão abrange todos os aspectos da vida do homem. Ele regula os atos e também os pensamentos. Como alcançar o elevado alvo proposto por Deus? Como viver a vida perfeita? Pela ajuda divina que temos em Cristo.
Sem mim, disse ele, nada podeis fazer. São João 15, versículo 5. Mas em Cristo tudo podemos. No dizer de São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Se nos mantemos ligados a Ele pela fé, pela submissão à vontade divina, Jesus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ver-se-á em nós o mesmo Espírito que estava nele, e as mesmas obras serão vistas que foram vistas nele. Sim, a mesma vida perfeita. Certo chefe indígena e um seu amigo aqueciam-se junto ao fogo. Tenho estado pensando, disse o amigo, na regra dada pelo autor da religião cristã, a regra áurea. Qual é a regra? Indagou o chefe, sendo-lhe dito que é a de fazer a outros o que queremos que nos façam a nós. Impossível, não pode ser feito, sentenciou apressadamente o chefe. Seguiu-se um longo silêncio e o chefe falou de novo. Pensei no que disseste. Se o grande Espírito que fez o homem lhe desse um coração novo, seria possível fazer como dizes, mas não de outra maneira. Quão de acordo com o Evangelho. A Escritura diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo Coríntios 5, 17. Em Cristo temos novidade de vida, temos justiça de Deus, temos vida perfeita. Rádio ouvinte, confie a vida ao Salvador Jesus Cristo. Ele a transformará, fará que seja qual a sua vida, como requer a norma do céu.